Graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, da paz do Senhor Jesus para todos. Hoje, dia 27 de maio de 2020, estamos muito felizes, eu e a minha esposa, a irmã Jéssica, pois hoje Deus nos deu o privilégio de completarmos 2 meses de casados. Hoje, quarta-feira, 27 de maio deste ano, nós completamos 2 meses. E a nossa oração é que sejam 2 anos, 20 anos, até a volta de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico, culto da palavra, culto de doutrina, como falou nosso dirigente, o irmão Zequinha. E o texto base que a nossa irmã Jéssica vai estar lendo agora é Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, que é aí a unidade literária do capítulo 12, essa primeira parte. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Estou com muita saudade dos irmãos, né? Eu estou aqui do lado do Eduardo. Meu pai disse, juntos ministrar. Na verdade, eu estou aqui mesmo só para auxiliá-lo aqui na leitura da palavra de Deus, né? Então, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 11. Vamos ler. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, os quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, no culto passado, na quarta-feira da semana passada, nós aqui apresentamos essa carta, a 1 Coríntios, e também nós aqui falamos de uma forma geral sobre os dons espirituais, né? Hoje, pela graça de Deus e para a sua glória, nós falaremos sobre esses versículos de forma específica, do versículo 1 ao verso de número 7. Amém? Então, há 2 capítulos nesta primeira carta de Paulo aos Coríntios que tratam dos dons espirituais, o capítulo 12 e o 14. No capítulo 12, que é a temática do nosso estudo, como texto básico da Bíblia, da nossa mensagem, Paulo vai fazer uma comparação, né, da igreja como corpo de Cristo. E no capítulo 14, Paulo faz uma outra comparação entre 2 dons espirituais, o dom de profecia e o dom de variedade de línguas, destacando as diferenças entre esses 2 dons no contexto, na realidade do culto coletivo. Amém? No versículo 1 do capítulo 12, que a nossa irmã Jéssica acabou de ler, Paulo começa dizendo assim, acerca dos dons espirituais, ali completo. Irmãos, não quero que sejais ignorantes, né? Quando Paulo usa esta expressão acerca dos dons, ele estava querendo dizer
ele estava respondendo a uma pergunta dos coríntios acerca do assunto dos dons, que foi enviado a ele através de uma carta, quando Paulo estava em Éfeso, que hoje é a atual Turquia, né? E Paulo responde a pergunta dos coríntios através desta primeira carta. Nós sabemos que Paulo escreve 4 cartas aos coríntios, mas Deus, pela sua soberana vontade, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável, permitiu, para nossa edificação espiritual, que apenas 2 destas cartas chegassem até nós e que fizessem parte do cânon sagrado, que é a lista dos livros sagrados, né? Então, nós temos a primeira carta e a segunda aos Coríntios. E nesta primeira carta, Paulo vai escrever respondendo vários questionamentos, dentre eles a dos dons espirituais. E Paulo, quando ele responde aos coríntios acerca dos dons, a resposta de Paulo tem 2 aspectos, né? A resposta de Paulo, né? Ela tem um aspecto corretivo, porque ela vai corrigir os irmãos daquela igreja sobre os dons, os erros, os excessos, os abusos e assim por diante, em relação aos dons espirituais, no culto coletivo, né? E também o segundo aspecto da resposta de Paulo nesta primeira carta é informativo, porque Paulo vai informar amplamente aos coríntios sobre os dons espirituais. Por quê? Porque Paulo desejava, como aquele que abriu a igreja em Corinto, lembrando que Paulo passa 1 ano e 8 meses em Corinto pregando a poderosa palavra de Deus. E apesar de Paulo ser um homem intelectual, preparado, capacitado, mas ele tem uma tônica de expressão do poder de Deus, porque já ensinava em relação a isso a sua dependência de Deus. É Deus que opera e usa homens como vasos e instrumentos nas suas mãos, ok? E Paulo queria ardentemente, porque ele amava aquela igreja, ele amava os irmãos de Corinto, que os irmãos não fossem ignorantes, ou seja, que os irmãos não fossem alienados, analfabetos espirituais acerca dos dons espirituais. Então, ele vai falar sobre a origem dos dons, sobre a atuação desses dons, como que nós devemos atuar, a forma de atuação no uso desses dons no seio da igreja, no contexto do culto coletivo, e a finalidade desses dons. Bem, aqui em uma síntese, em resumo, qual era a realidade da igreja em Corinto? Eu vou aqui destacar 5 aspectos da realidade da igreja em Corinto. Primeiro, alguns irmãos da igreja em Corinto, eles receberam alguns dons espirituais, não é? Mas eles se descuidaram no crescimento na graça, né, e na doutrina. E por conta disso, eles começaram a errar no uso dos dons. E eles davam muita importância em excesso ao dom de variedade de línguas e desprezavam a busca em relação aos outros dons. Isto reflete a seguinte realidade, que, na verdade, os irmãos de Corinto não usavam os dons, mas abusavam no uso dos dons espirituais. Isto mostra que a igreja em Corinto ela é uma igreja imatura e é uma igreja infantil, né? Ela é uma igreja carnal e não espiritual. Então, Paulo escreve esta carta para corrigir, aí no capítulo 12 e o capítulo 14, sobre o uso dos dons espirituais. Eu quero para a nossa irmã Jéssica ler, para todos nós, mais 2 versículos que nós vamos explicar agora, pela graça de Deus. Os versos 2 e 3 do capítulo 12.
Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos conforme eram guiados. Agora o verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Paulo aqui faz uma comparação, né? Nós agora vamos explicar os versos 2 e 3 do capítulo 12, né? Paulo aqui faz uma comparação entre o passado e o presente. E ele faz uma comparação entre dois tempos, o tempo antes da conversão e depois da conversão em Jesus. Ou seja, Paulo aqui vai fazer uma comparação da vida dos irmãos de Corinto entre o tempo que eles não conheciam a Jesus, que não eram cristãos, e o tempo que eles tiveram encontro com Jesus, certo? E nesse tempo, antes, no passado, no tempo que muitos desses irmãos não eram cristãos, não conheciam a Jesus, por isso Paulo usa a expressão no verso 2, gentios, que aí nesse texto, especificamente tem um significado não racial, mas espiritual, porque gentil aí, no verso 2, quer dizer não cristão, aquele que não conhece a Cristo, que não tem encontro com Cristo. Então, no passado, muitos desses irmãos, ainda descrentes, ainda longe de Cristo, eles pertenciam a uma religião pagã, que nessa religião pagã, muitos deles ficavam em êxtase demoníaca e começavam a falar de forma tenebrosa, de forma terrível, né? Palavras que vinham do poder de espíritos imundos. E Paulo vai falar assim, ó, vocês eram levados por ídolos mudos. Esta palavra levados, no grego do Novo Testamento, né, que é o grego koiné, ele dá a entender para nós, leitores da palavra de Deus, que esses homens, antes da conversão em Jesus, antes da salvação, portanto, eles ficavam endemoniados e ficavam em transe de poder de espíritos imundos e começavam a falar coisas terríveis, não é? Só que agora, depois que eles tiveram encontro com Jesus, que eles foram salvos na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, agora eles são guiados não por demônios, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E Paulo vai ensinar sobre isso a importância do discernimento espiritual e também da riqueza e da preciosidade que é ser salvo em Jesus, mediante a fé, pela graça de Deus. Né? Quando a pessoa é salva, né? Redimida, resgatada por Jesus Cristo, que sendo leão da tribo de Judá, se fez cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, há uma transformação na sua vida, que é um processo diário, como Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas que não agradam a Deus, ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Agora é nova criação, nova vida, novas palavras, porque agora quando Paulo fala em Romanos capítulo 8, agora é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o que acontece, irmãos? Aqui há dois problemas. Primeiro, alguns desses irmãos, talvez por inexperiência, imaturidade e ignorância com respeito aos dons, porque não sabiam nada ou sabiam errado sobre os dons, eles queriam trazer esta prática para dentro da igreja. E, de uma forma estranha, algumas pessoas, durante o culto da igreja em Corinto, ficavam sob êxtase espiritual demoníaca e falavam
anátema Jesus, ou seja, amaldiçoado seja Jesus. E por isso, por esta razão, Paulo ele escreve no verso 3, que quem é guiado, direcionado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, esta pessoa não fala assim. Ela fala que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, é o nosso resgatador. E Paulo vai falar que aquele que diz que Cristo é o Senhor, fala pelo poder do Espírito Santo de Deus em sua vida. Isso é importante, né? Eu quero que a irmã Jéssica leia para nós agora os versos 4, 5 e 6 do capítulo 12. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém. Nesses 3 versículos que a irmã Jéssica leu, 4, 5 e 6, Paulo vai falar sobre a variedade dos dons, a base desses dons e a natureza desses dons. Preste bem atenção. Nos versículos 4, 5 e 6, que são riquíssimos em aplicabilidade com respeito aos dons espirituais, Paulo vai falar aqui 3 coisas sobre esses 3 versículos. A variedade dos dons, a base desses dons e a natureza desses dons. Primeiramente, a variedade, né? Você sabia que no capítulo 12, do verso 1 ao 11, e de forma específica, os versos 8, 9 e 10, há 9 dons, né? 9 dons. No capítulo 12, a partir do verso 12 em diante, Paulo vai falar de mais dons, né? Vai aparecer outros dons, Efésios capítulo 4, verso 11, outros dons. Vai também aparecer lá em Romanos 12, né? Dos versos 6, 7 e 8, outros dons, né? E também em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. No total, são 24 dons diferentes na Bíblia. No total, são 24 dons diferentes na Bíblia. Eu quero aqui pedir para a nossa irmã Jéssica ler 22, porque 2 desses dons, eles têm uma aplicação diferenciada, ok? Ela vai ler aqui, que é uma lista exemplificativa. O que eu quero falar com isso? Que aqui na Bíblia, Paulo não quer dizer que são apenas esses dons, mas sim que estes que estão aqui no capítulo 12 são exemplos, porque existem mais dons, ok? Vamos lá, a lista dos dons. Existem os dons da palavra da sabedoria, palavra da ciência ou conhecimento, fé sobrenatural, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, dom de socorros, dons de governos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, administração, ministrar, ensinar, exortar, repartir, presidir e misericórdia. Muito bem, então ela leu aqui 22 dons, né, dos 24 dons diferentes que há na Bíblia. Ou seja, há muitos dons. E Paulo aqui cita apenas alguns deles, porque a lista é aberta. Aqui são apenas alguns exemplos. E Paulo usa aqui a expressão por 3 vezes diversidade. Nos versos 4, 5 e 6. A diversidade de dons, né? A diversidade de ministérios, verso 5, e a diversidade de operações, verso 6. É a única vez que esta palavra aparece no Novo Testamento. Só aqui.
de todos os livros do Novo Testamento, de Mateus e Apocalipse, esta palavra só aparece aqui no capítulo 12, nesses 3 versículos, 4, 5 e 6 do capítulo 12, só aparece nesse texto. A diversidade de dons, a diversidade de ministérios, a diversidade de operações. Aqui Paulo vai ensinar para todos nós, porque a mensagem foi para eles e é para nós também. É uma mensagem atemporal e universal. Foi para aquele tempo e é para o nosso tempo também, que é o Espírito Santo que distribui os dons. Quando Paulo usa esta expressão diversidade, é porque há muitos dons. Aqui são apenas alguns exemplos desses dons. E é o Espírito Santo, que é Deus, que tem os mesmos atributos ou características de Deus, porque ele é Deus. Ele dá a cada um como quer. Está lá no versículo 11. Vou pedir para a irmã Jéssica ler para a gente, para confirmação do que estamos aqui falando. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele reparte a cada um como ele quer. Ele tem autonomia para isso, pela vontade de Deus, que eu repito, é boa, perfeita e agradável. Então, ele dá a cada um como ele quer. Não é homem que distribui dons. Deus até pode usar alguém para orar, mas quem concede dons é o Espírito Santo de Deus. Não é a igreja, não são homens, mas sim Deus, que distribui dons pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? E o Espírito Santo, ele reparte esses dons. Ele distribui esses dons visando a unidade e a harmonia do povo de Deus. Ele promove na distribuição desses dons a união e a harmonia na unidade cristã. Sabe por quê? Porque a igreja em Corinto era uma igreja que nela havia dissensões. Vou pedir para a irmã Jéssica ler para confirmar esta verdade no capítulo 1, versículo 10 da primeira carta aos Coríntios. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja privó de dissensões, antes estejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então, havia naquela igreja dissensão. Você sabe o que é dissensão? É a destruição da unidade cristã por meio da carnalidade. Crente carnal, ele se envolve em dissensões, em conflitos, em brigas, em problemas de relacionamento, confusões nesse sentido. Isto mostra um crente carnal. E Paulo já chamava atenção para que os crentes de Corinto, que tinham todos os dons, fossem espirituais, discernissem espiritualmente, fossem guiados, como fala em Romanos capítulo 8, pelo Espírito Santo de Deus. Paulo vai falar também, depois da variedade dos dons, sobre a base dos dons espirituais. Interessante, né? A base dos dons. Nos versos 4, 5 e 6, Paulo usa, para cada versículo, uma pessoa da Trindade ou Trinidade Sagrada. Pedi para a irmã Jéssica ler novamente os versos 4, 5 e 6. 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha aqui, ele fala do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, verso 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Senhor aí se refere a Jesus Cristo. No grego aí, Senhor é Kyrios, né? Se refere ao Senhor Jesus. Agora o verso 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui é o Deus Pai. Então, a base dos dons é a Trindade, ou Trinidade Sagrada. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Ou seja, o que Paulo queria dizer? Que antes da conversão em Jesus, aqueles irmãos eram guiados por demônios, mas que agora, após a salvação em Cristo nosso Senhor, eles são guiados, conduzidos
pelo Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém? E terceiro, depois que Paulo fala sobre a variedade dos dons, a base dos dons, que é a Trindade, Paulo vai falar da natureza dos dons, versos 4, 5, 6. E a natureza dos dons é tríplice. 3. Né? Paulo vai falar sobre a origem dos dons, a atuação dos dons e a finalidade desses dons. Né? Eu quero pedir para mais uma vez, porque a repetição é a mãe do aprendizado, como ensina uma boa e dinâmica didática, para a irmã Jéssica ler mais uma vez o verso 4 apenas. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Irmãos, quando Paulo fala assim, ó, a diversidade de dons, essa palavra dons, no grego, quer dizer carismata. Alguém pode pensar assim, mas por que falar no grego? É porque aqui nós estamos fundamentando o nosso estudo bíblico, não é? Com muita profundidade para consubstanciar a veracidade desse estudo. Não é? Então, aí, no grego, essa palavra dom quer dizer carismata, e a palavra graça é caris no grego, ou seja, os dons, eles são originados, a origem dos dons é pela graça de Deus. Não vem por méritos humanos. Eu posso até jejuar e devo. Eu posso até orar e devo. Eu posso até me consagrar e devo. Me santificar e devo. Mas os dons que são concedidos a mim não são por meus méritos pessoais, mas é pela graça de Deus. É uma extensão da bondade de Deus que me concede dons. Sabe por quê? Porque até quando eu oro, é o Senhor que coloca esse desejo no meu coração. Quando estou com mais sede, mais fome, quero mais intimidade de Deus, mais sede da presença de Deus, mais fome da palavra, do mover do Espírito Santo, eu quero mais de Deus. Isso não vem de mim, isso vem de Deus para a minha vida. E por isso que não é por méritos pessoais humanos, mas é pela graça de Deus e para a sua glória, para a edificação do corpo de Cristo. Então, dons não são concedidos porque nós merecemos, porque nós somos dignos, não. Mas dons são concedidos porque Deus é bom, porque Deus é um Deus de graça. Então, os dons são concedidos pela graça de Deus. Amém? Agora a irmã vai ler o verso 5. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Agora, Paulo usa a expressão não mais dons, mas ministérios, versículo 5. Né? A diversidade de ministérios. A palavra ministérios, né? No grego, quer dizer diaconia. Daí vem a palavra diácono. Né? Que diácono é aquele que é ali ungido, separado para servir. Tanto é que esta palavra ministérios, no verso 5, que no grego é diaconia, ela se refere ao modo de atuação dos dons. E sabe qual é o modo de atuações dos dons? Serviços. Porque diaconia, no grego, é serviços. Ou seja, aquele que recebe estes dons em forma de ministérios, ele os recebe para servir, não é? Para ajudar um e outro, para cooperar, colaborar com a obra de Deus no reino de Deus. Amém? Não é para ter status, não é para a pessoa destacar suas habilidades, suas virtudes, não, mas é para servir. Quando Jesus lava os pés dos discípulos e Pedro se recusa, né? Em uma casa da Palestina, nos tempos de Jesus, era cultural o menor servo da casa ter esta tarefa específica de lavar os pés. Por exemplo, se uma casa da Palestina, nos tempos de Jesus, tivesse 10 servos. O menor desses 10 servos
era o que tinha a função de lavar os pés. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele se coloca como menor, porque no reino de Deus nós somos chamados para servir. A nossa preocupação não é posição, não é status, mas é servir. Servir. Nós somos salvos para servir. O Espírito Santo nos capacita com ministérios, com dons desse tipo aqui, ministeriais, que é diaconia, que são serviços para nós servirmos no seu reino. Amém? Tem até uma frase que diz assim: quem não serve para servir, não serve para viver. Essa frase está aí no livro do pastor José Brandão, né? Jovens Bem-Sucedidos. Um livro muito bom. Então, você é capacitado pelo Espírito Santo de Deus para servir o povo de Deus. Amém? Agora, a irmã vai ler para nós o versículo 6. Que diz assim: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Agora, Paulo já usa a expressão operações. Interessante. Verso 4, ele usa dons. Verso 5, ministérios. Verso 6, operações. Operações aqui, no grego, é energemata, né? Que quer dizer, daí que vem a palavra energia. É a mesma raiz da palavra. Energemata, energia, né? Ou seja, a expressão operações, no grego, energemata, ela tem dois sentidos, energia e trabalhos. Ou seja, é a energia do poder do Espírito Santo nos capacitando, nos direcionando, nos conduzindo a trabalharmos no seu reino. Ou seja, quanto ao verso 6, a operações, os dons espirituais, eles têm a finalidade de trabalho. Quem recebe dons de operações, não é? Ele não fica parado, ele não fica de braços cruzados, ele não se limita a uma vida presa, estática, imóvel, no comodismo, não, mas ele faz alguma coisa para Deus, ele faz algum ato exterior, porque essa expressão aqui quer dizer atos exteriores, trabalhos exteriores, ou seja, quando nós recebemos o poder capacitador do Espírito Santo, que são essas operações, não é? Que no grego é energemata, é energia, trabalhos, nós externamos para Deus obras. Por isso que Tiago disse que a fé sem obras é morta. Então, quando eu sou capacitado com o poder do Espírito Santo, com operações, eu não fico parado. Eu frutifico no seu reino. Eu somo, eu multiplico. Eu sou um colaborador na casa de Deus. Amém? Meus irmãos, para encerrar hoje o estudo bíblico, a Bíblia, ela nos ensina 4 formas de nós agirmos com respeito aos dons espirituais. A primeira, que nós temos que conhecer os dons. Está no versículo 1 do capítulo 12. Paulo fala assim, concernente aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Ou seja, nós temos que conhecer os dons. E como é que eu conheço o dom? Os dons, lendo a palavra de Deus. Aqui ela vai explicar sobre os dons espirituais. Segundo, nós temos que buscar os dons com zelo. Quero pedir para a irmã Jéssica ler capítulo 14, versículo 1 da primeira carta aos Coríntios. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Procurar com zelo, buscar com zelo, é procurar diligentemente, ou seja, com prudência. Não de qualquer forma, não de qualquer maneira, mas com atenção, com amor, porque é um presente para a nossa vida. E buscar com zelo, sabe por quê? Porque o mais difícil
não é nem receber, mas é manter. Porque há lutas, há provações, há tentações que podem esmorecer a nossa fé por falta de vigilância. Vem a murmuração. Então, se nós estivermos firmes, zelando pelo que Deus nos deu, em santidade, em obediência, em adoração, nós estamos buscando os dons com zelo, e assim estamos evidenciando que somos vasos de honra nas mãos do Senhor. Agora, terceira forma de agir com respeito aos dons. Nós temos que ser abundantes com respeito aos dons. Capítulo 14, versículo 12. A irmã vai ler para nós. Assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Muito bem. Então, ser abundante, sobejar, é uma expressão que quer dizer abundância. Há crentes, por exemplo, que se conformam com o que Deus já lhe deu. E quando Deus já quer dar mais, né? E a pessoa não busca a Deus mais. Às vezes Deus até desperta pela madrugada e a pessoa não ora, né? Às vezes a pessoa só lê a Bíblia bem resumidamente. A pessoa podia fazer mais, podia orar mais, podia buscar mais, mas não faz, porque se acostumou com o dom que recebeu. E quando Deus quer dar mais, quer usar mais, quer fazer mais, porque Ele é o Deus do mais, da excelência na nossa vida. Amém? Agora, o último. Nós temos que buscar os dons com ordem e decência. Temos que usar os dons com ordem e decência. Capítulo 14, último versículo, o 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Meus irmãos, os irmãos de Corinto não usavam, mas abusavam dos dons. Nós temos que usar os dons com decência e ordem. Durante o culto coletivo, o uso dos dons deve ser com decência e ordem, porque Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de ordem. E a ordem é para a glória de Deus. Amém? Segundo, irmãos, para a gente aqui, finalizar este assunto, é importante crescer na graça e no conhecimento. Perguntaram para A.W. Tozer, que é aqui esta Bíblia de estudo. Você pode ver aqui na capa dela, né? Qual é mais importante para o crente, a oração ou a leitura da Bíblia? A oração é crescer na graça, e a leitura da Bíblia é crescer no conhecimento. E ele respondeu assim: o que é mais importante para o pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? As duas, porque se tirar uma asa, o pássaro cai. Então, o crente, é muito importante essas duas práticas como hábito na nossa vida, essas duas práticas como hábito, a oração e a leitura da palavra de Deus. Quando o crente cresce na oração, quer crescer na graça, no poder do Espírito Santo, né? Ele vence o formalismo, que é o excesso de regras e de religiosidade, que torna o culto engessado. Não é? E quando o crente cresce no conhecimento, que é na doutrina, na palavra de Deus, ele vence o fanatismo, que é o zelo religioso sem entendimento. E assim, ele vai usar os dons e o Senhor vai edificar a igreja, e vai ser um crescimento sólido, saudável para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, último comentário, última consideração. Todo crente, portanto, salvo em Jesus, tem no mínimo um dom. Há crentes que têm mais de um dom. 2, 3, 4. Por exemplo, João Jonas, que é o livro que o pastor Raifran Batista escreveu. Alguns pastores dizem que ele tinha 9 dons. Eu acredito. Um homem de Deus, que eu respeito e admiro. Né? Há crentes que têm 2, 3, 4 dons. Né? E também há crentes que, às vezes, se envaidecem e mentem que têm 9 dons.
ou todos os dons. Como, por exemplo, chegou um cliente com o pastor Estevão, de saudosa memória, e falou assim: pastor Estevão, eu tenho todos os dons. E o pastor falou assim: pastor Estevão, só faltou um. E qual foi? O dom da mentira. Né? Porque ele estava mentindo, queria se engrandecer. E o pastor, homem de Deus, o corrigiu com muita sabedoria. Né? Então, irmãos, todo crente tem no mínimo um dom. Tem crente que tem mais de um dom. Né? Mas, no mínimo, todos os comentaristas que creem na atualidade dos dons concordam nisso. Versículos 7 e 11 comprovam isso no capítulo 12 de 1 Coríntios, que todo crente tem no mínimo um dom. Alguns têm mais. Né? E também, a nossa irmã leu aqui 22 dons. Nenhum crente tem todos os dons. Né? Às vezes tem um, tem 4, 5, mas todos os dons, que só aqui são 24, Deus não dá para uma só pessoa. Sabe por quê? Porque um completa o outro. Um cristão com 1, 2, 3 dons, um outro com um dom, um outro com 2 dons, nós somos um corpo, né? E um completa o outro no corpo de Cristo Jesus. Um completa o outro no corpo de Cristo Jesus. E para finalizar, isto nos ensina a união, né? Os dedos da mão queriam decidir qual era o dedo mais importante. Aí começou aqui pelo miguinho, o dedo mínimo, que falou assim: eu sou o dedo mais importante. Mas por quê? Porque quando dá o murro na mesa, eu pego todo o impacto. Aí esse aqui falou assim: não, eu sou. Esse aqui é o anelar, né? Eu sou o dedo mais importante. Por quê? Porque em mim que se coloca a aliança. Aí esse aqui, que é o médio, falou assim: não, sou eu. Mas por quê? Porque quando todos estão um ao lado do outro, eu sou mais alto. Aí esse aqui, que é o indicador, falou: não, sou eu. Por quê? Porque sou eu que aponto para lugares e pessoas. Aí esse aqui falou, o polegar: não, sou eu. Sabe por quê? Porque quando tudo vai bem, eu fico lá em cima. Mas, de repente, o corpo teve sede. E a mão teve que levar um copo d'água para a boca. E todos viram que eram importantes. Meu irmão, você é importante para Deus. Você pode ter só um dom, ou você pode ter muitos dons. Mas seja um dom e seja muitos dons, todos nós somos importantes na obra do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor com uma canção. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar um corinho muito conhecido pelos irmãos. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
Amém. Glória a Deus.